Agora, na ausência ainda do senador José Medeiros, nós retornamos agora para a primeira parte da nossa comissão, senador Randolph. Fizemos a inversão de pauta e passamos agora para o relatório de avaliação da política pública, qual Vossa Excelência é o relator. Passo a palavra a Vossa Excelência. Senador Davi, na sessão da semana passada, nós fizemos a leitura do relatório de avaliação do Plano Nacional de Saneamento Básico. Feita a leitura, iniciamos a discussão, foi pedido vista regimental. Eu creio que agora resta a essa comissão fazer a apreciação do plano. Está na continuidade da discussão do relatório apresentado pelo senador Randolph. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerramos a discussão. Colocamos em votação o relatório apresentado pelo senador Randolph Rodrigues. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. Senhor presidente, eu já havia discutido a matéria, né, o relatório do senador a semana passada, mas eu gostaria de novamente parabenizar o senador Randolph. Eu acho que esse tema, primeiro, é de uma extrema felicidade, a escolha do tema pela comissão. Parabenizo Vossa Excelência, não estava presente, eu fiz na semana passada, e toda a equipe por ter escolhido esse tema complexo, que cabe dentro dele, inclusive, inúmeras discussões, porque nós falamos muito em política de saneamento público e pensamos muito na rede de esgoto. Nós temos que tratar também da coleta do lixo e também da seleção desse lixo, abastecimento de água, que não falta no meu estado, mas falta muito na região do Nordeste. Enfim, abrange muito mais o próprio, como eu falei, além do manejo de resíduos sólidos, saneamento, a própria drenagem também. E o senador Randolph Rodrigues conseguiu, apesar de pouco tempo do plano, fazer um relatório completo, e eu espero que ele sirva realmente de orientação para o próprio governo, mas principalmente num dado que eu acho que me chama a atenção, os números apontados pelo senador Randolph, eu tive a oportunidade só essa semana de dar uma olhada com mais detalhe, mostra que nós temos que parar de nos iludir. O governo tem que parar de iludir a sociedade tem que parar de viver iludida. Nós temos que conhecer o Brasil que somos. E o Brasil que somos tem defeitos, tem qualidades, tem muitos desafios a serem enfrentados. Por melhor que tivesse sido a intenção em relação a esse plano, nós sabíamos desde o início que ele não era exequível, não em tão curto espaço de tempo. Né? Sair de municípios que têm zero de saneamento básico para chegar a uma meta de 80%, de 90% em 20 anos, quando nós temos 500 anos de história nesse país, então eu acredito que isso possa servir, o relatório, talvez nas entrelinhas, porque o senador Randolph, muito educado, não quis, talvez de uma forma muito ele deixou claro, mas não foi muito incisivo, deixar esse recado para o governo federal. Eu acho que mais vale uma verdade ruim, né, do que uma ilusão falsa, né, aquela situação em que a gente espera e depois se frustra. Acho que a população está cansada disso. Que isso sirva, portanto, de lição. É preferível reavaliar o plano e termos um plano que atenda às novas realidades da crise econômica que vivemos, né, um plano que esteja em sintonia com o PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o orçamento anual que é votado todo ano no Congresso Nacional e ainda, como bem orientou, que é o segundo desafio apontado pelo senador Randolph Rodrigues, que o governo federal tem uma parceria ainda mais direta nesta questão com os estados e municípios, porque se não tiver esse entrosamento, esse diálogo, essa parceria, inclusive na questão financeira de descentralizar não só o aspecto administrativo, mas desde que hoje é assim, é descentralizado. Na realidade, quem faz saneamento básico são os municípios e, às vezes, por delegação, os estados. Mas não só essa delegação administrativa, essa descentralização administrativa, mas que haja descentralização financeira. Já que a atribuição de esgoto, de tratamento de esgoto, de coleta de lixo, de saneamento básico, é de responsabilidade dos municípios e aí em parceria, às vezes, com os estados, nada mais justo. Aliás, seria impossível, se não fosse assim, que o governo federal pudesse descentralizar os recursos também. Então, eu parabenizo, mais uma vez, Vossa Excelência por ter escolhido o tema juntamente com a equipe da comissão, por ter indicado o senador Randolph Rodrigues, que
como ninguém, como professor de Direito Constitucional, não poderia sair um relatório menor que esse, né, e dizer que nós temos muito o que fazer nesta questão tão importante, porque muitos dizem, e eu acredito, que a zika, chikungunya, dengue, tem muito a ver com essa questão da falta de saneamento no Brasil. Obrigado, senhor presidente. Presidente, se Vossa Excelência me permite. O senador José Medeiros, depois Vossa Excelência. Perfeitamente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, primeiro parabenizar o senador Randolfo pelo brilhante relatório e concordo com as palavras da senadora Simone Tebet. Melhor um não verdadeiro do que um sim mentiroso. Nós temos um desafio imenso aqui no Brasil nessa questão do saneamento básico. Senador Davi, talvez Vossa Excelência não saiba, mas boa parte do Pantanal mato-grossense, ele fica no estado de Mato Grosso, lá no meu estado, e pasme, essa maravilha, vamos dizer, uma das maravilhas do mundo é uma fossa séptica a céu aberto, porque todos, não é 90%, não é 80%, são todos os municípios da bacia do Pantanal jogam esgoto in natura dentro do Pantanal. Quer dizer, nós temos um desafio imenso de poder começar a preservar aquele tesouro que nós temos. Ali nós temos um potencial turístico que eu compararia ao pré-sal. Quando se fala em termos de petróleo, nós temos aí um tesouro que todo mundo está defendendo, inclusive vamos falar hoje no plenário sobre isso. Todo mundo está defendendo o pré-sal, mas precisamos defender essa riqueza também, que é o nosso turismo. E passa, sim, pelo saneamento básico. E quando o governo fala em saneamento básico, às vezes fala muito em termos de ficção. E eu creio que esse relatório do senador Randolfo deixa bem claro a necessidade da gente poder avançar nesse sentido. Muito obrigado. Senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, eu queria agradecer os comentários e as contribuições do senador Medeiros, da senadora Simone. Veja, coincidiu, senador Davi, que essa semana, apresentamos na semana passada este relatório, senadora Simone. Esta semana, na segunda-feira, o Ministério das Cidades, através do departamento responsável pelo saneamento básico, admitiu publicamente, em nome do governo brasileiro, de que a meta do Plano SAB, que seria universalizar o saneamento básico até 2033 em todo o país, não será alcançada. Bom, não seria preciso nem a nossa avaliação da política pública e qualquer cidadão, com o menor número de informações que tivesse, saberia chegar a essa conclusão. Porque é uma irrealidade, primeiro, prática, e assim, se fala isso com tristeza, porque, na prática, o que tem de concretizado em matéria de saneamento básico no país representa quase 1/3, ou seja, a ideia de universalizar o saneamento básico e até 2033, hoje nós temos um pouco mais de 1/3 das cidades brasileiras atingidas. Em algumas regiões do país, como muito bem ilustra o senador José Medeiros, como no Centro-Oeste e como na nossa querida Amazônia, nós chegamos ao número de quase 95%, quase 100%, sem atendimento de saneamento básico. A nossa cidade, senador Davi, capital do estado do Amapá, uma das 6 metrópoles da Amazônia, é um retrato disso. A cidade só tem 90% de saneamento básico. A cidade só tem 10% de saneamento básico. 90% da rede da cidade é inexistente. Vamos mais adiante. Macapá, somente agora, na gestão do atual prefeito, conseguiu encontrar a destinação adequada para seus resíduos sólidos. O município de Santana, vizinho, não tem